Queridos, queridas, muito boa tarde. Que a paz e a luz do nosso Mestre nos envolva em mais uma tarde de estudo do Evangelho nessa casa bendita. Então vamos iniciar a nossa tarde. Então vamos fechando os olhos, relaxando o nosso corpo físico, desligando a mente de toda e qualquer preocupação exterior que houver. E colocando em nossa tela mental somente a imagem de Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e nosso mestre. Vamos saudando com muito carinho o nosso mentor individual, este anjo protetor que nos inspira, que nos protege nos desafios do dia a dia. Saudamos também nossa querida mentora Joana de Ângeles e irmã Rosário, que nos envolve com muito carinho cada vez que adentramos a sua casa. Saudamos também todas as equipes de higienização e proteção e segurança da casa, que antes mesmo de aqui chegarmos já estava preparando esse ambiente para a nossa tarde. Saudamos os mentores dos tratamentos que estão ocorrendo nesse momento no salão e nas salas de passe. E com muito carinho, elevamos o nosso pensamento ao alto, em gratidão a essa espiritualidade bendita, que tanto nos ampara quando conseguimos nos ligar ao doce coração de Maria, recebendo o seu amor entre nós, nos envolvendo em seu manto de luz, quando Maria nos coloca em seu colo e com todo o amor de uma mãe, consegue acalmar as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas preocupações. Elevamos um pouco mais o nosso pensamento e nos ligamos a Jesus, agradecendo o sacrifício que fez para estar fisicamente entre nós, vivenciando o seu evangelho de amor, deixando para nós o seu exemplo maravilhoso, de que o amor é capaz de superar todas as dificuldades e todos os obstáculos da vida. E de mãos dadas a Jesus e Maria, elevamos um pouco mais o nosso pensamento ao alto quando nos ligamos a Deus. Pai de infinito amor, infinita sabedoria, uma gota do seu amor é capaz de inundar as nossas almas. Pedimos, Pai, que gotas crísticas do amor de Deus sejam derramados sobre nós, abençoando a nossa existência, nos fortalecendo e nos inspirando para ser a cada dia uma criatura melhor neste planeta onde viemos. E com um pensamento elevado a Deus, unimos os nossos corações em prece quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente o que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. E vamos receber nessa tarde com muito carinho um convidado que veio visitar a nossa casa, veio conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso cantinho de amor, Mário Mas. Mário Mas, ele é um espírita, psicólogo clínico, escritor, palestrante, articulista. Ele é comunicador da Rádio Boa Nova, que é a Rádio Espírita, desde 98. Ele apresenta 2 programas na rádio,
De segunda-feira, às 10 da noite, Desafios e Soluções, sobre obsessão. E às sextas, às 11 horas, Desafio e Solução, Comportamento e Espiritualidade. Ele é colaborador do programa Transição, na Rede TV. Ministra cursos e palestras sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. Apresentou o programa Descomplicando a Vida, na TV Mundo Maior, e colaborou vários anos na Coligação Espírita Progressista. Então, a casa recebe com muito carinho o escritor Mário Mas, que vai estar passando um pouquinho dos seus aprendizados para nós, e ao término da palestra, ele vai estar ali do lado de fora do Joana, tem uma mesinha ali, com os seus livros, conversando, autografando, um desses que está aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vinda à nossa casa e são todos seus. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao convite mais uma vez. Agradeço a Jesus por estarmos aqui, que nós possamos sair mais enriquecidos com o que o Espiritismo nos oferece. Esse livro que eu lancei agora, no mês retrasado, se chama Autoobsessão. Vocês sabem o que é autoobsessão? Sim, não é? Autoobsessão é quando o indivíduo obsedia a si mesmo, quando ele faz mal a si mesmo. Então, esse é o primeiro livro espírita que fala do assunto. Tem livros que falam, livros de obsessão, que tem capítulos falando de autoobsessão. E esse é o único que trata do assunto, mas é só um ensaio, não é um tratado, obviamente. Depois eu estarei conversando a respeito. Bom, o programa que eu faço na Rádio Boa Nova, eu falo da série psicológica de Joana de Ângeles, porque é muito interessante a análise que ela faz do comportamento humano à luz do espiritismo e da psicologia. A psicologia dela é uma ponte entre a psicologia junguiana e a psicologia espírita. A psicologia junguiana o Jung é um grande psicólogo, um grande psiquiatra, que teve a coragem de, no seu tempo, falar das questões transcendentais da vida, da espiritualidade. Ele faz uma leitura do ser humano muito interessante. E, obviamente, isso associado com os ensinamentos de Joana de Ângeles, nós conseguimos entender um pouco mais o comportamento. Eu vou falar da lei de causa e efeito, das provas e expiações. É interessante os ensinamentos que o Espiritismo traz, que abre a nossa visão da realidade, mostrando que a nossa vida tem significado, que a vida tem um sentido, nós estamos caminhando para algum lugar. Os acontecimentos da nossa existência não são coisas gratuitas, casuais, mas são causais. Tem a lei de causa e efeito regendo o nosso processo evolutivo. E esse estudo das provas e expiações dá mais ferramenta para nós entendermos o que está acontecendo conosco. Quando nós somos socializados, quando nós reencarnamos e vamos engolindo os valores materialistas, os conhecimentos sociais, nós vamos nos identificando com essas coisas materiais e a vida vai perdendo sentido, vai perdendo significado, porque parece, por conta dessa identificação, que a vida se resume nos sofrimentos, nas dificuldades, nas dores, nas experiências difíceis, parece que a vida se resume a isso. O Espiritismo vem e clareia, joga um holofote em cima disso e mostra que estes acontecimentos são resultados do processo evolutivo. Faz parte da marcha do indivíduo, das suas escolhas, da sua idade evolutiva. Então, esses supostos acontecimentos gratuitos são ingredientes de crescimento da personalidade. A leitura que tem que ser feita sobre estes acontecimentos é outra. Porque só na visão materialista, estes acontecimentos são destituídos de valor. Ou seja, o indivíduo sofre e pronto. Por que ele está sofrendo? Porque ele é azarado. E o outro, por que tudo dá certo para ele? Porque ele é sortudo. Não existe sorte ou azar. Existem realizações.
Então, aquele suposto azarado, que tudo acontece com ele, é o carro que ele bate no carro, tropeça, quebra o braço, tudo acontece com ele. Por quê? Porque ele é azarado? Provavelmente por causa das energias dele, do pessimismo, do comportamento dele, não é? Porque se Deus é a bondade suprema são com todas as pessoas. Não existe privilegiado, somos todos iguais, temos as mesmas condições. Tudo que promana de Deus é bom. Só que muitas vezes nós queremos coisas que não são boas. O ego se enche de desejos aprendidos na sociedade, ou imposto pela sociedade, e nós achamos que a nossa vida será legal, bacana, se nós tivermos o que desejamos. E nem sempre o que desejamos é bom. Às vezes, o bom para o indivíduo é a doença e não a saúde. Que coisa louca isso, né? Como assim? A doença? Sim, às vezes a doença impede que ele se suicide. Impede que ele se comprometa espiritualmente de tal modo que ele pode comprometer alguns séculos da sua existência. Então, um limite, às vezes, é bem-vindo, né? E aí, esse estudo do Espiritismo, essa leitura que o Espiritismo traz para nós, para entendermos o que está acontecendo. Nós temos que decifrar o que está acontecendo, porque tem sentido. O Allan Kardec fala que quando nós estamos encarnados, por conta da materialidade do corpo, da densidade do corpo, nós não conseguimos entender a vida espiritual. Nós ficamos empobrecidos psiquicamente de entendimento. É a mesma coisa, se você quiser entender um assunto difícil de engenharia, de matemática, para mim tudo que tem número é difícil, eu não vou conseguir decifrar aquilo lá, porque eu não tenho gabarito, não tenho conhecimento. Para alguém que tem ferramenta, que tem um curso, que é autodidata, gosta daquilo, ele consegue decifrar. Então, nós, quando estamos mergulhados no corpo, que alguns benfeitores falam que parece um escafandro, nós temos uma breve notícia do que é a vida, uma breve notícia. E o Espiritismo traz instrumento para ir aumentando esta visão. Mas eu quero entrar aqui no tema, senão não vai dar tempo. Bom, Joana de Ângeles diz que os fatores que programam as condições do nascimento no corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Então, isso mostra o nosso protagonismo no processo evolutivo. Se a preparação da nossa encarnação, agora, nesta vida, foi decorrente do que fizemos em vidas anteriores, então fomos nós que formamos a situação atual. Se nós somos personalidades problemáticas, difíceis, construtivas, isso é o resultado das realizações anteriores que refletiu na formação da personalidade atual. Assim como o nosso presente atual, ele já está esboçando o nosso futuro. Você já imaginou que o futuro já começou? Já começou. Você pega uma personalidade rígida, inflexível, não muda de jeito nenhum, ela muitas vezes faz essas autoafirmações, ela está esboçando no seu futuro uma repetição do que ela faz no presente. Que triste, que lamentável. Imagina você entrar num curso universitário cheio de vontade de aprender, quando você chega no 5º ano, você sabe o que aprendeu só no 1º ano. Não aprendeu o 2º ano, o 3º, o 4º, o 5º. Então o indivíduo reencarna, ele sai da vida espiritual cheio de propósitos e chega aqui e começa a repetir o passado. Não é? Então, esse futuro que nós podemos imaginar, e Allan Kardec vai falar isso, nós podemos começar a programar o nosso futuro agora. Agora. Nesta existência. Mudando algumas coisas, melhorando outras. Ser feliz, olha o que diz Joana de Ângeles, ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo, depende do livre-arbítrio. Depende de nós. Você poderia dizer, sim, mas o problema é que tem uma pessoa que me provoca, tem uma pessoa que me persegue.
Sim. E o que nós fazemos com o que o outro faz conosco. Porque uma coisa é o que o outro faz conosco, a outra é o que nós fazemos conosco do que ele fez. Se a pessoa vem e me provoca e fala que eu sou um mau caráter, e eu aceito o que ela falou, eu posso ficar triste e chateado. Agora, se passa pelo meu filtro, eu falo, espera, eu não sou mau caráter. Não, eu não sou, eu sei que eu não sou. Então, eu tomei uma atitude diferente. Agora, tem gente que é um mata-borrão, que aceita tudo que os outros falam, né? Vive infeliz e fica projetando, mas é o meu marido que não me respeita, é minha esposa que é agressiva, é o meu patrão que é isso ou aquilo. Nós vamos encontrar essas adversidades em todos os lugares. Jesus encontrou, ele foi perseguido, se opuseram às ideias dele, tentaram tantos planos para pegá-lo. E por que nós não vamos estar sujeitos a tudo isso? Aí também a gente pode fazer uma leitura diferente. Se as pessoas me provocam, isso me causa mal-estar, quer dizer que elas estão me ensinando a desenvolver forças. Porque se eu sou provocado e reajo com agressão, eu estou no mesmo patamar. Se ela provoca e eu seguro a minha agressão, eu estou me autoeducando. Eu estou aprendendo. Então, ela está me ensinando. A gente poderia dizer que o nosso opositor é o nosso personal trainer. Ele pega no ponto fulcral, no ponto X da personalidade. Os parentes, então, nem se fala, né? Ele sabe todos os detalhes dos nossos defeitos e ataca ali para demolir a personalidade. E a gente entra. Então, essa opção é nossa. A opção por como e quando agir liberta o espírito do sofrimento. A opção. Então, a pessoa veio e te provoca. E vem aquela reação emocional. E aí a gente, não, espera aí. O que eu faço agora? Agora, a resposta que eu vou dar é uma opção minha. O que eu faço? Agrido do mesmo modo ou não agrido? Eu tenho esta opção. Quanto mais eu uso as minhas opções, mais fortalecido eu vou ficando nas minhas capacidades de enfrentamento. Você já imaginou você sair fora do corpo à noite para fazer assistência espiritual e os benfeitores nos levam no umbral e você cai na provocação deles? Eles vão provocar, eles vão falar mil coisas. Então, nós estamos aprendendo a nos autoeducar, autodisciplinar. Não é uma coisa à toa, não. Eu lembro de um caso de André Luiz, que os malfeitores estavam atacando a casa transitória, e o André Luiz se dispõe a bater boca com um dos espíritos que está atacando. E o mentor falou para ele, André, suspenda o seu diálogo com ele, porque esse espírito é técnico em ironia. É técnico, é especialista. Se você vai discutir com ele, ele te engole. Então, André Luiz se recompôs, deixa eu me equilibrar, não dá para entrar na sintonia dele. Então, estas experiências vão nos fortalecendo para compromissos cada vez maiores que vamos encontrando em nossas vidas. Na própria sessão de desobsessão, quantas vezes o médium, o doutrinador é provocado e precisa ter equilíbrio? A vida são os acontecimentos de cada instante. A vida é isso que está acontecendo agora. Nós estamos na vida. Esses acontecimentos vão compondo a nossa existência e podem ser enriquecedores ou não. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações. Então, se a pessoa me agride e eu reajo com agressão, eu estou tendo uma reação que vai ter uma ação também agressiva com alguém lá na frente. É aí que a gente tem que começar a trabalhar. E Joana de Ângeles vai falar no outro livro da necessidade da responsabilidade espiritual. Se eu tenho responsabilidade pelo meu comportamento, eu posso evitar danos maiores. Porque eu sei que
A partir do momento que nós temos consciência, a lei de causa e efeito vige em nossas vidas. Se eu sou irresponsável e sou reativo em todas as situações, e eu prejudico os outros com a minha impulsividade, lei de causa e efeito, os males que eu estou fazendo, eu vou arcar com eles. Então, a responsabilidade é, opa, espera aí, se eu fazer mal para essa pessoa, isso vai refletir em mim. Vai refletir. Eu tenho que pensar em mim também. Eu vou querer que haja reações negativas na minha vida, prejudiciais? Não. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade nas minhas atitudes para ter reações construtivas. Joana de Ângeles fala que é possível que uma experiência fracassada se manifeste após a próxima ou passada algumas reencarnações. Então, por exemplo, digamos que hoje a gente tenha feito uma coisa muito equivocada, muito errado, mas estamos no propósito de melhorar. Nós desencarnamos, programamos a nova existência, em vez de aquele karma adquirido, aquele erro que eu tenho que quitar esse débito, vir nesta existência, ele pode vir numa outra existência. Por quê? Porque eu estou num caminho de melhora. Se eu for enfrentar aquela prova agora, eu não vou conseguir me reabilitar. Então, aquilo lá pode ser adiado e acontecer mais para frente, quando eu estiver mais preparado. Né? Então, os benfeitores avaliam aquilo que é melhor para nós, aquilo que é mais frutífero. Nós não estamos abandonados, eles estão vendo o que está acontecendo. E a mesma coisa o bem. Quantas pessoas frequentam a casa e falam, puxa, mas não é possível, eu trabalho há 10 anos na casa, dou passe, faço trabalho social e ainda continuo com determinados problemas que me perseguem. Mas não é de imediato o bem que nós estamos fazendo de refletir em nossa vida, depende. Tem uma série de variáveis. Não. Mas a gente pode otimizar esse processo melhorando a personalidade. Não é uma troca, não é uma permuta. Então, nós podemos otimizar o nosso processo. Assim, o que eu ia falar. Então, esse bem pode acontecer num outro momento, mas ele vai acontecer, porque a lei é justa. Como o mal que praticamos, ele vai aparecer, embora ele possa ser atenuado ou agravado, dependendo do nosso comportamento. Até nisso os benfeitores prestam atenção no nosso comportamento. Você pega uma pessoa inteligente, que usa a inteligência para fazer o mal. Então, ela vai ter o karma dela agravado pelo uso maldoso da inteligência. Essa mesma pessoa inteligente pode usar o conhecimento para ajudar pessoas, para instruir pessoas, para melhorar pessoas. Ela vai ter atenuados os seus débitos. E isso também conta como crédito. Tem uma série de variáveis aí na questão da reencarnação. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos, que se complementam: provação e expiação. Provas. O dicionário diz que a prova é uma avaliação, uma verificação, um teste, um exame. Se você fez 1 ano de curso, você vai fazer a prova para ver se está qualificado, se aprendeu aquilo lá. Então, nós passamos por provas para aprender, para nos educarmos. E nós passamos por expiações quando nós falhamos na prova. Então, o indivíduo vai passar por uma expiação. Não é imediatamente numa expiação, depende, porque a expiação não tem saída. A expiação é irreversível. O indivíduo pode melhorar algumas coisas, mas é irreversível. Por exemplo, um transtorno mental na vida presente é irreversível. Você pode ter atenuados algumas coisas, mas o transtorno vai até o final da vida. Só nessa vida. Bom, e só para sintetizar algumas questões da programação reencarnatória, depois a gente fala da prova. Quando o indivíduo vai reencarnar, a reencarnação envolve a análise da ficha pessoal, análise da ficha kármica do indivíduo, né? O que tem lá de
de créditos e débitos. E é interessante que eu estou estudando um pouco a respeito, esta ficha espiritual tem nos arquivos da cidade espiritual de onde nós procedemos. Tem nos arquivos físicos da cidade espiritual de onde reencarnamos e nos arquivos psíquicos. Nos arquivos psíquicos. É óbvio, tudo que nós fizemos está registrado dentro de nós. Mas no livro Memórias de um Suicida, eles passam por alguns trabalhos, tratamentos, onde os arquivos mentais deles são projetados em telas. Então, são acessos que nós temos a informações. E uma notícia boa, Joana de Ângeles fala que nós podemos sair fora do corpo, ir para a cidade espiritual de onde procedemos, acessar a nossa ficha e nos realinhar com o programa reencarnatório. Olha que legal. Bom, então, a análise da ficha pessoal é levado em conta os créditos e os débitos, e é aí que a gente começa a entender um pouco a questão da personalidade. Você pega um indivíduo que tem uma ficha imensa vermelha, só de débitos. Dá para uma pessoa dessa estar bem? A ficha de débitos são registros dos erros cometidos, dos crimes, erros, maldades, equívocos, está lá. E a ficha do crédito são as coisas boas que nós fazemos, as boas intenções, as realizações. Então, leva em conta os créditos e os débitos, os agravantes e os atenuantes, e a programação reencarnatória pode ser programada ou não. É programada para os espíritos que têm uma certa evolução. Para os espíritos que têm pouca evolução, não é programado. Por quê? Porque o espírito não consegue seguir uma programação, ele não tem gabarito para isso. Então, ele segue os automatismos biológicos. Ele vai seguir os automatismos. Ele vai reencarnar numa família, vai seguir as questões familiares, biológicas da família. Muito bem, então, esse pequeno parênteses. A aprovação é a experiência requerida, pedida por nós ou proposta pelos benfeitores espirituais. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Deu para ter ideia da importância da nossa existência? Aí que está, nós entramos nessa materialidade, banalizamos a vida. Nós entramos no esquema materialista que diz que as pessoas vitoriosas, as pessoas de sucesso, são aquelas que têm dinheiro, que têm títulos, que têm corpo perfeito, que têm poder. E nós começamos a acreditar que isso é a vida. E esquecemos que essas experiências de poder, dinheiro, beleza, são provas, são experiências de crescimento, não são definições de personalidade. A pessoa que tem o corpo sarado, ela não é melhor do que a outra. O indivíduo que tem poder, não é porque ele tem uma essência de poder, ele está numa experiência de poder. Então, nós fazemos essa confusão e esquecemos que a nossa vida é muito importante. Não importa o que nós estejamos fazendo, porque foi programada pelos benfeitores de acordo com a nossa necessidade. Imagina, você está com alguns males, uma indisposição, você não sabe o que é. Você vai no médico, ele vai tentar decifrar através de uma série de exames para você ficar bem. Então ele fala, olha, o seu problema é isso, você está com anemia, por isso que você está tendo estes comportamentos. O orientador evolutivo, ele sabe quais são os problemas dessa personalidade. Nas últimas reencarnações, esse espírito tem falido em quais áreas? Esse indivíduo tem falido na área do sexo, faz 500 anos que ele repete esses erros. O outro faz 1000 anos que vem errando na área do poder. Opa, precisamos dar uma experiência para esse indivíduo para conter esses impulsos. No livro de André Luiz, Ação e Reação, tem o caso Sabino, que esse espírito há 1000 anos onde ele reencarna, ele é motivo de desordem social. Há 1000 anos. Quando André Luiz o encontra,
ele está cego, surdo e paralítico. Ele está num corpo-prisão. Para quê? Para não dar mais vazão aos seus impulsos destrutivos. Agora está contido. Ele não pode ter corpo perfeito. Dá um corpo perfeito para ele, para ver o que ele faz. Ele não pode. Então, os benfeitores avaliaram a nossa ficha, as nossas quedas, as nossas probabilidades de acerto. Então, provavelmente, as arestas que nós estamos trabalhando é a esposa, é o marido, é o filho rebelde, é o empregado, é o empregador, é o corpo. E nós não damos valor para isso. Desdenhamos. Se nós trabalhássemos essas questões, nós corrigiríamos várias coisas da nossa personalidade. Corrigindo significa o indivíduo dominar, mudar, integrar. Ele já não tem mais esse problema. Ele começa a aspirar outras questões mais elevadas. Como diz Aulus, ninguém avança sem resolver a retaguarda. Então temos que resolver. Só para dar uma ilustrada no que estamos falando, o relógio corre muito rápido. No livro Reencarnação Divina Bênção, o espírito Marcelo Rios, ele acompanha a programação reencarnatória de um personagem chamado Nestor. A programação dele demora 26 anos. Estão envolvidas na sua programação 53 pessoas. Se ele falhar na reencarnação dele, ele compromete 400 anos. Veja no livro Os Mensageiros quantos casos de programação reencarnatória malograda. Quantos fracassos no livro Os Mensageiros. Então, a nossa reencarnação, ela tem um propósito. Você já pensou o que acontece na sua família se você se entrega à depressão? Como fica para os seus filhos, seus primos, seja lá quem for? Se você se entrega ao alcoolismo, o que isso vai refletir na vida dos seus familiares? Às vezes tem um parente lá que está há 500 anos tentando sair de um vício e não consegue, o indivíduo vai lá e faz as festas dele regados com bebida, etc. E o nosso compromisso moral? Então quer dizer que os nossos interesses egóicos vêm primeiro, os desejos primeiros. É isso que a gente tem feito ao longo dos séculos. Os nossos desejos em primeiro plano. Apresenta-se a prova como tendências ou habilidades, limites e possibilidades sob controle. Dores suportáveis e alegrias sem exageros. Dor insuportável. Ficar desempregado um certo período, não conseguir uma realização universitária, não conseguir um salário adequado, não conseguir um relacionamento satisfatório, são dores suportáveis que nós precisamos passar pela experiência e melhorar também. Que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos para o indivíduo. Então você pega a pessoa bela, homem ou mulher, que aproveita da sua beleza física para seduzir, encantar pessoas, depois dá um chute, não se importando o que acontece com ela. Aí essa pessoa que foi chutada entra em depressão, alcoolismo, obsessão inevitavelmente, né? Às vezes o suicídio, por causa de uma pessoa que se achava especial. Aí quando essa pessoa bela reencarna num corpo desorganizado, todo alterado, aí nós falamos que Deus não existe. Mas não é possível. Olha isso, Deus existe? Foi ela que fez isso consigo mesma. Os reflexos dos males que ela praticou, a culpa que ela, a autoculpa que ela assume, vai alterando o seu perispírito.
Nada é imposto na prova, podendo ser alterado a programação. De repente, a pessoa pode, ela se propôs, é interessante o que eles falam, os benfeitores, quando nós estamos fora do corpo, fora da densidade do corpo, nós ficamos melhores, nós ficamos mais lúcidos, mais esperançosos, mais otimistas, e eles dizem, os benfeitores, que o indivíduo costuma pedir prova que ele não suporta. Como ele está eufórico lá na vida espiritual, não, pode deixar, eu vou ficar com essa esposa até o final da vida, ou com esse esposo, ou eu vou fazer esse ou aquele trabalho. Chega aqui, ele não tem toda essa força, e ele pode sucumbir. Então, aí pode ser conversado com o benfeitor de tirar, às vezes, o peso de determinada tarefa, né? Deixar de fazer alguma tarefa, porque ela pode se comprometer mais. Então, tudo isso é avaliado pelos benfeitores espirituais. No mapa dos compromissos não figuram as injunções mais aflitivas, no caso da prova, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se se houver arestas a planar. Tem muitas possibilidades. Faltam 5 minutos. No livro Além da Morte, a autora Otília Gonçalves, quando desencarnou e fez aquele retrospecto das experiências que passou por toda a vida, naquele momento ela viu que todas as situações que ela achava que não tinha saída, tinha várias saídas. Nós não achamos que tem saída para o nosso caso, porque nós estamos com a mente perturbada, fixado em determinadas ideias, perturbados emocionalmente, nós perdemos o discernimento, a capacidade de entender as coisas. Bom, como está o tempo adiantado, já vou entrar nas expiações, só para dar uma ideia. Expiação. No dicionário diz que é sofrer os efeitos ou consequências de algo errado. E Joana de Ângeles vai dizer, as expiações são impostas e irreversíveis, irrecusáveis. Por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, não tem alternativa. Tem uma série de teoria, mas que eu vou pular e eu vou dar alguns exemplos de expiação. O encarceramento nas perdas dos movimentos, limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas, que a pessoa já nasce com a doença, sem possibilidade de reequilíbrio. Certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas como Alzheimer, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente. Que no educandário das provações mais agravou a própria situação. Então ele não é vítima, ele agravou. Lá nas provas ele falou que ia fazer e não fez. E fez pior ainda do que poderia ter sido feito. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos de crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Vai ocasionar a expiação. Cada ser vive com a consciência que estrutura. De acordo com os seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras. É o conhecimento que estávamos falando no começo. As nossas ações têm repercussões e vão reverberar em nós e no outro e na sociedade. Expiações aparentes. Há em nome do amor casos de aparentes expiações que são seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralíticos,
Hansenianos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem. Então, eu conheço uma moça que ela contraiu o vírus da AIDS. Foi uma loucura quando ela descobriu, e ela transformou a dor dela em ajuda para os outros. Ela começou a trabalhar num posto de saúde e a dar orientação e acolher as pessoas que passavam pela mesma situação. Bom, nosso tempo já acabou. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove a prova, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido. Restaura. O indivíduo se desequilibrou, se perturbou nas suas relações com os outros, ele não vai ser promovido, ele não vai ficar lúcido de imediato, né? Ele vai restaurar esses equívocos. Situações que não parecem expiações e são expiações, já vi vários casos assim. Transitam ainda na terra portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São os seres que estertoram em conflitos cruéis, conflitos internos, conflitos. Sou homem, sou mulher, sou bom, sou mau, as pessoas gostam de mim, não gostam de mim, etc. Conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, pessoas insatisfeitas. Tudo que você faz para ela é pouco. Ela vive o tempo todo insatisfeita, nada consegue agradá-la. Infelizes e arredios, carregando dramas íntimos. Bom, quem quiser mais informação sobre esse tema, o nosso tempo acabou, vocês podem consultar o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, que nesse livro ela fala da origem dos sofrimentos. E no 3º capítulo ela trata desse assunto da lei de causa e efeito, como também nas obras de Allan Kardec, quando ele fala das provas e expiações. Muito obrigado e boa tarde a todos. Vamos agradecer profundamente ao plano espiritual, em primeiro lugar, por essa oportunidade da reflexão da nossa tarde. Que dentro dos nossos corações possa aflorar as verdades da vida, que possamos entender e aceitar as provas e as expiações a que viemos nesta encarnação. Que estas dificuldades sejam sempre superadas, baseadas no amor do Pai, nos ensinamentos do Mestre, para que possamos ser criaturas em evolução moral, em evolução espiritual. Pedimos também ao Pai Maior que mantenha dentro do nosso coração esse bom sentimento, esse bom pensamento, essa vibração de paz e de tranquilidade que aflorou em nossa alma nessa tarde. Que possamos levar todos esses bons sentimentos e essa paz aos nossos lares e entregá-la às pessoas que lá se encontram, as pessoas que mais amamos, para que possamos ser instrumentos da paz do Cristo, aonde quer que nós estejamos. Agradecemos também as equipes de saúde, de tratamento, que já começaram os nossos tratamentos no salão e que agora irão ser efetivados nas salas de paz. Pedimos a proteção, as bênçãos do alto, para que todos tenham um final de semana de muita tranquilidade, de muita paz, uma semana maravilhosa, e que em breve possamos voltar a nos encontrar nesta casa tão amorosa. Que assim seja, graças a Deus.